Bom dia na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer uma leitura para o nosso devocional de hoje, do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, verso 22. Isso na sequência do que nós falamos sobre o Sermão da Montanha. No livro de Mateus também, no capítulo 8, vai falar sobre a mesma passagem. Só que eu estou lendo em Lucas, porque Lucas é um pouquinho mais completa. As frases eu gostaria de usar a forma que ela foi escrita no Evangelho de Lucas. Diz assim a palavra de Deus. Num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. E partiram. Navegando eles, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco se enchia, e eles estavam em perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele se levantou, repreendeu o vento, a fúria da água, tudo cessou e fez-se bonança. Então lhes perguntou: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este que até os ventos e a água ele manda e lhe obedece? Eu gostaria de pegar essa palavra aqui e analisar alguns pontos dela. Primeira, como que nós podemos aplicar essa palavra à nossa vida e ao nosso dia a dia? Diz assim: num daqueles dias, entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos para o outro lado do lago. Olha bem, a Bíblia diz que Jesus, ele entrou primeiro no barco. Os seus discípulos entraram depois dele e ele deu uma ordem: passemos para o outro lado do lago. É muito bom a gente parar para refletir e pensar que existem algumas ideias do Evangelho que não são reais, são fábulas, são fabulosas e são invencionistas das pessoas. Por exemplo, às vezes nós pregamos a palavra para alguém, ou existem segmentos que afirmam que se nós estivermos com Jesus, nós não vamos passar por nenhuma forma de sofrimento ou transtorno. Na verdade, isso não é verdade. Isso é uma mentira, isso é uma fábula. Porque a Bíblia nos dá aqui uma aplicação ao texto, dizendo que Jesus, quando fala para eles atravessar o lago, ele não falou que eles teriam uma tempestade no caminho. Ele não disse o que eles iam passar, ele simplesmente deu uma ordem: vocês têm que atravessar o lago. Olha bem, essa é a nossa missão. Nós podemos pegar o atravessar o lago aqui e colocar na nossa vida como uma expressão que nós precisamos chegar. Nós precisamos chegar lá do outro lado, nós precisamos vencer dentro do tempo. Nós não sabemos quanto tempo demora a nossa viagem rumo à vida eterna. Alguns vão ter uma viagem mais breve, porque morrerão rapidamente ou morrerão muito novos. A maior parte de nós passam décadas e décadas servindo a Jesus aqui nesse mundo. Eu mesmo já estou servindo a Jesus desde os 16 anos de idade. Estou com 51. E, naturalmente, dentro desses anos, nós passamos muitas dificuldades, mas nunca pensamos em deixar a fé. Nunca fomos ensinados que estar com Jesus significa não ter tempestades. Nunca absorvemos a ideia que ser fiel a Deus nos daria uma vida intocável acerca de problemas, acerca de adversidades. Porque isso não é verdade. Eu quero falar para você que o grande objetivo é chegar do outro lado. O grande objetivo é chegar do outro lado. Mas pode ter certeza, mesmo com Jesus dentro do barco, a tempestade vai se levantar. Mesmo tendo Jesus na nossa vida, mesmo estando servindo Jesus, guardando comunhão com Ele, nós teremos sim dificuldades e teremos transtorno para nós chegarmos do outro lado. Uma coisa que eu preciso dizer e falar na aplicação do texto é que Jesus estava no barco. Estar com Jesus no barco não significa que nós não teremos problemas. Não se pode medir a fé de alguém por causa dos problemas. Esse é o grande desafio do livro de Jó. O justo sofre. E nós sabemos que sim. Quando Satanás se apresenta diante de Deus, lá na reunião, no céu,
Deus pergunta se ele viu Jó e ele disse que Jó estava cercado, era cercado de uma sebe, de uma cerca de proteção em volta dele, e ele não podia atingi-lo, não podia tocá-lo. Aí Deus fala que ele era sincero, justo, temente e que se desviava do mal. Isso aqui é um relatório melhor do próprio Deus dizer isso de alguém. No entanto, Satanás tentando a Deus, ele disse, olha, se o homem dará tudo pelo aquilo que ele tem. Deus não permite que Satanás toque em todos os seus bens. Pense se isso não é o vendaval no meio do lago que atrapalha ou que tenta nos trazer de volta para que nós não viemos atravessar o lago. Já era justo. E mesmo Deus estando com ele, mesmo Deus elogiando Jó, mesmo Deus dando testemunho da sua fidelidade, Jó passou por um sofrimento, por uma angústia muito grande na sua vida. Foram alguns meses de extremo sofrimento. Eu quero te falar que se Jesus está na tua vida, não quer dizer que você não tem problema. Não quero também que você acredite que porque você tem problema, você está desviado, você não tem a presença de Deus na tua vida. Jó ele chegou ao extremo de pensar que estava sozinho. Jó chegou ao extremo de pensar que Deus não estava com ele. Disse, olha, quando Deus estava comigo, quando Deus cuidava de mim. Ele usa essas expressões, Jó usa a expressão na sua palavra, quando Deus se lembrava de mim, porque ele acreditava francamente que pelo seu sofrimento Deus o havia abandonado. E Deus nunca abandonou Jó. Na verdade, Deus estava sendo honrado e glorificado pela atitude e fidelidade de Jó no momento de aflição. Jesus falou assim, olha, nesse mundo vocês terão aflições. Ele nunca disse que seria fácil. E às vezes nós queremos pregar um evangelho fácil, nós queremos criar um evangelho que seja muito fácil. E isso não é o evangelho de Jesus. Ele nos afirmou que nós passaríamos por tempestades, ele afirmou que nós teríamos dificuldades na nossa vida. E as dificuldades estão aí à frente de nós. Existem alguns que sofrem com transtornos familiares, com questões de marido, questão de esposa, questão de filhos. E essa é a tempestade que está batendo no nosso barco, no meio da travessia, no lago. Mas Jesus deu uma ordem, você tem que chegar do outro lado. Você não pode desistir, você não pode desanimar, você não pode pensar que está tudo acabado, que não é o teu fim, esse vento vai passar, essa tempestade vai passar, porque Jesus vai dar ordem para o mar. Você pode até não entender o que está acontecendo. Você já notou que os momentos ruins, eles não duram para sempre? Você já notou que esses momentos que nos causam dor e aflição, eles passam? Pode observar isso. Esses momentos passam. Esses momentos, eles têm um final, ele tem um momento em que eles chegam ao fim. Eu quero te falar que Jesus deu uma ordem que nós precisamos atravessar, que nós precisamos chegar do outro lado. Eu não sei quantos anos você já andou na tua fé. Eu não sei quanto tempo que você serve a Deus. Mas eu quero te falar uma coisa, talvez você já tenha nadado mais da metade. Existe uma história que diz que um certo nadador, exímio nadador, ele foi acompanhar alguém que estava para atravessar um rio ou um lago. E eles nadaram. Insistentemente eles nadaram. E quando estava no meio do lago, o nadador pergunta ao seu acompanhante, dizendo, olha, você está cansado? Estou muito cansado. Pessoal, nós estamos no meio do lago. Você quer continuar para nós chegar na margem do outro lado ou você quer voltar? Às vezes nós somos colocados em xeque para que nós venhamos a tomar uma decisão como essa. Eu quero te falar uma coisa, você não pode desistir. Você não pode voltar para trás. Voltar para trás não é lucro, não é negócio. Aquele nadador, ele olhou para frente, ele olhou para trás e disse assim, olha, para mim chegar do outro lado é a mesma distância que eu tenho para voltar. Então vou gastar minhas energias atravessando o lago e não voltando para trás. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naquele que retrocede, Deus não tem prazer naquele que desiste, Deus não tem prazer naquele que acha que não vale a pena continuar. Quantos
Como diz o pessoal, estão jogando a toalha, quantos estão desistindo, quantos estão esmorecendo no meio do caminho. E eu quero te falar, não desista, porque Deus está com você, porque Deus nunca te desprezou. E não quer dizer, porque a tempestade se levantou, que Jesus não esteja no teu barco. Observe que a presença de Jesus não impede a tempestade. O que impede a tempestade é o milagre dele. O que faz a tempestade se acalmar é quando ele dá uma ordem para a tempestade acalmar. Você já pensou quantas vezes Jesus mandou a tempestade da tua vida se acalmar? Você já parou para refletir no teu passado? O passado, ele, às vezes ele é muito educativo, ele é muito bom para nos fortalecer para o futuro. Às vezes nós nos esquecemos do que conquistamos, do que andamos, o que já nadamos, o que navegamos, esquecemos o que conquistamos, nós esquecemos as experiências que Deus já nos deu de vitória, porque Ele nos deu vitória, e às vezes nós nos esquecemos disso. Pensa quem você era, pensa quem você é hoje, pensa nas lutas que você achou que eram invencíveis, intransponíveis no passado, e elas foram vencidas. Olha, o mesmo Deus que fez aquele vento acalmar no passado é o Deus que faz o vento acalmar hoje. É o mesmo Deus que fará o vento acalmar no futuro, porque outras dificuldades virão certamente ao longo da nossa vida. Mas eu quero te falar, nós já nadamos a metade do nosso percurso para atravessar o lago. Não compensa voltar. Não compensa voltar atrás, porque a mesma energia que você gasta para continuar é a mesma que você vai gastar para voltar. Só que tem um negócio. Se você voltar, você não cumpre a ordem de chegar do outro lado. Se você voltar, você perde a salvação, você perde tudo que você já conquistou e tudo que você já alcançou. Jesus assim, olha, passemos para o outro lado, o objetivo é passar o lago, o objetivo é atravessar, o objetivo é chegar na vida eterna, esse é o objetivo da vida cristã. Chegar na vida eterna é o grande objetivo e você não pode desistir. Eu não sei com quem eu estou falando, não sei quem está me ouvindo, não sei como está teu coração, não sei como está a tua vida, mas talvez eu esteja falando para você essa palavra nessa manhã. Talvez você pensou em desistir, ou talvez você está tendo a atitude de quem desiste, levando a fé de qualquer jeito, praticando uma fé infrutífera, uma fé misturada com o pecado, misturada com a negação de Jesus, como Pedro negou. Eu quero te falar, acorda, desperta. Nós temos que chegar do outro lado do lago. É melhor pedir ajuda para atravessar o lago. É melhor aproximar de pessoas que tenham condição de te ajudar a atravessar o lago do que desistir para voltar. Porque a volta não tem recompensa, a volta não tem um amparo, a volta não tem galardão, mas se você conseguir atravessar, pode ter certeza que você vai ser recompensado, abençoado por Deus. Jesus está no barco, ele não saiu do teu barco. Talvez ele dê um cochilo e a tempestade se levantou. Lógico que eu estou falando isso brincando, eu estou falando isso porque Deus não dorme, a Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme. Mas talvez, como ele cochilou e as coisas complicaram, talvez seja aquele momento em que você pensa que ele não está te vendo e não está te notando, mas ele está te notando sim, ele está te vendo sim. Não desiste, nós precisamos atravessar para o outro lado do lago. É lá do outro lado que está o prêmio, é lá do outro lado que está a recompensa que nós vamos receber. Que Deus abençoe você e pense nisso. Não desista por causa das suas lutas e das suas dificuldades. Vença a tempestade, porque Deus na hora certa dará ordem ao vento e ordem ao mar, e eles o obedecerão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.